Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, mas um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, do versículo 1 até o 12. E hoje o Senhor nos convida, nesse tempo quaresmal, a nós refletirmos sobre a nossa autoridade. São Paulo vai dizer que toda a autoridade foi constituída por Deus. Toda a autoridade. Só que, segundo o Evangelho, Jesus fala que a autoridade está para servir e não para ser servida. Eu tenho dito para vocês que no tempo da Quaresma é um tempo de nós nos olharmos, nos voltarmos para dentro de nós e vermos como é que nós estamos agindo, como é que nós estamos vivendo com o nosso relacionamento com Deus, como nós estamos vivendo com os nossos relacionamentos com os nossos irmãos e conosco mesmo. Então, toda a autoridade, ela está em função de algumas pessoas. Aqui nós temos as autoridades civis. Por exemplo, num país, nós temos um presidente, nós temos os deputados, senadores. Nas nossas cidades, nós temos o prefeito, os vereadores. Nas nossas casas, nós temos os nossos pais, aí é nosso pai, a nossa mãe. No lugar onde nós trabalhamos, nós temos o chefe, aquele que está acima. Na igreja, nós temos toda a hierarquia. Nós temos o Papa, a autoridade maior, ele é o bispo de Roma. Aí temos os bispos de um modo geral. Nós temos também os sacerdotes, temos os cardeais, tudo autoridade que Deus constituiu. E nós temos que acreditar que toda a autoridade foi constituída por Deus. Só que tem aquelas autoridades
que não exercem bem a sua função, porque está voltado para si. E aqui no Evangelho, aqui no versículo 11, Jesus fala assim: pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Então, toda a autoridade, e a autoridade faz com que aquele que tenha a função, ele seja maior em relação aos subordinados, a nível de função. Então, pelo contrário, o maior dentre vós. Então, a autoridade, ela tem a função de quê? De servir. Então, pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Então, o presidente, ele serve a nação, os deputados servem a nação, os senadores servem, ali aos estados e tudo mais, porque temos os deputados estaduais, tem os federais, e assim por diante. Os pais servem os filhos, os sacerdotes, os bispos servem os fiéis. Então, é uma autoridade que está ao serviço. Aí Jesus hoje, no Evangelho, está mostrando para as multidões e aos discípulos as autoridades religiosas, os mestres da lei e os fariseus. E é importante que aqui no versículo 2, quando Jesus aponta os mestres da lei e os fariseus, ele diz: tem autoridade para interpretar a lei de Moisés. Eles receberam essa autoridade. De quem? De Deus. É a autoridade de Deus que deu essa autoridade. Aí Jesus diz: por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Então, dentro das autoridades, quem é subordinado deve fazer aquilo que é pedido. Mas aqui, meus irmãos, nós precisamos também entender uma coisa. Sim, é preciso fazer o que é pedido, desde que esteja de acordo com a lei de Deus, com os ensinamentos de Deus, desde que esteja de acordo com a lei natural. E quando se fala a lei natural, significa que é a lei divina. Aí devemos obedecer. Mas, se o que for pedido não estiver de acordo com a lei divina, com a lei natural, então não podemos obedecer. Mas aqui Jesus, ele está dizendo que eles têm autoridade. Mas aí Jesus fala que eles chegaram num grau de soberba, de orgulho, de vaidade tão grande, que eles agora, em vez de servir, eles querem ser servidos. Aí Jesus agora coloca, que eles amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer um dedo. Quantas pessoas que hoje sofrem porque estão sob uma autoridade que não está exercendo bem a sua autoridade. E aí, meus irmãos, tem uma coisa. Receberam a autoridade divina, mas não estão exercendo a autoridade
como deve ser exercida. Cada um vai prestar contas diante de Deus. Porque quando se exerce a autoridade, ela deve ser exercida como Jesus está fazendo, como serviço. O maior dentre vós deve ser aquele que vos serve, é o que Jesus está dizendo aqui. E aí, ele conclui o evangelho dizendo: quem quiser exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Pela humilhação que se é exaltado. Quem não quer passar pela humilhação não será exaltado. Lá na carta aos Filipenses, ali no capítulo 2, São Paulo vai dizer que Jesus, sendo Deus, ele não quis prevalecer, não quis mostrar-se como Deus, mas ele se tornou servo, obediente, passando pelo sofrimento ao ponto de que ele morreu, né? Foi obediente ao Pai, morreu. Mas claro, o terceiro dia ele ressuscitou. E aí o Pai o exaltou e colocou ele acima de todos, ao ponto de que, ao simples pronunciar do nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e até nos infernos. Porque ele, sendo Deus, se fez homem, se humilhou. Agora ele é exaltado. Jesus, ele exerce a autoridade como serviço. Jesus não colocou fardo nas costas de ninguém. Pelo contrário, ele chamava a atenção, ele era firme, mas cada um deveria, então, fazer a sua escolha entre fazer o bem ou o mal. Ele se colocou em último lugar. Ele se colocou em último lugar. E ele, né, não se mostrava como o melhor, pelo contrário, Jesus exerceu toda a sua função com muita humildade. Agora, eu me volto para você que é autoridade. E eu também. Eu sou autoridade, eu sou sacerdote. Você que é pai, você que é mãe. Como é que você tem exercido a sua autoridade? Aqui, precisamos entender que os pais precisam cuidar dos seus filhos. Cuidar dos seus filhos significa educá-los na lei de Deus, na lei cristã, na lei da igreja, e também fazer com que eles se tornem os filhos homens bons, exercendo bem as suas funções civis. Se um pai e uma mãe usa da sua autoridade apenas para cobrar, apenas para exigir, e fazer dos seus filhos escravos, não estão exercendo bem a sua missão. Aqui eu não estou dizendo que o pai e a mãe não podem chamar a atenção dos seus filhos, e precisam chamar. E se precisar em algum momento dar uma surra neles, pode dar, porque a própria Sagrada Escritura nos ensina isso. Porque hoje os filhos também não querem obedecer à autoridade do pai, não querem obedecer à autoridade da mãe. Vocês estão entendendo? Mas aqui a questão é a seguinte: como se está exercendo a sua autoridade? Você que é chefe, você que tem qualquer tipo de autoridade, como é que você exerce? Eu, como sacerdote, eu tenho exercido bem a minha
função de sacerdote, eu tenho colocado fardo nas costas dos outros e, no entanto, eu não consigo carregar esses fardos. Cobro. E, no entanto, eu uso do mau exemplo, que é o que Jesus está falando no Evangelho de hoje. Façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Só que hoje, as autoridades, elas, até na questão de ver o que eles dizem, é preciso ver se o que eles dizem estão de acordo com os ensinamentos do Senhor. Porque senão, se estará exercendo uma função de forma errada. Como você, pai, você que é mãe, você que tem uma autoridade assim no lado civil, e nós sacerdotes, como nós temos exercido? Nós estamos a serviço ou nós estamos querendo que os outros estejam ao nosso serviço? E aí entra aquela questão de querer aparecer, de querer estar nos primeiros lugares, de exigir do outro aquilo que o outro não tem como fazer, como exercer. E aí cobra o que o outro não pode fazer. Como? É o que o Senhor está levando nós a refletir no dia de hoje. Como nós temos exercido a função diante da autoridade que nos foi dada. E a autoridade que nos foi dada é Deus quem deu. Toda autoridade deve ser respeitada. Mas nós não podemos se submeter às autoridades quando as autoridades nos pedem para nós fazermos coisas que não estão de acordo com os ensinamentos do Senhor. Nós não podemos fazer. Imagina lá no seu trabalho, é pedido para você fazer algo que está relacionada à corrupção. Você não pode exercer, você não pode fazer. E aí você tem que dizer para a autoridade: olha, eu não posso fazer isso, porque isso aqui é desonesto, isso aqui é corrupção, isso aqui é roubo, eu não posso fazer isso. Compreendeu? Repito, você que exerce qualquer tipo de autoridade, você tem querido aparecer, você tem querido os primeiros lugares, você tem colocado fardos pesados nas costas das pessoas. E como nós estamos nesse tempo quaresmal, seria bom você que exerce qualquer tipo de autoridade, isso é um dever de casa, é humilhante, mas Jesus disse que aquele que se humilhar será exaltado, de você chegar, se reunir com aquelas pessoas que estão submissas a você diante da sua função e perguntar para elas: como é que você tem me visto? Você acha que eu tenho exercido bem a minha função? Eu tenho colocado fardo nas suas costas? Ninguém vai perder a autoridade por fazer essa pergunta. Pelo contrário, ele vai ganhar mais autoridade e mais respeito diante daqueles que estão submissos a ele. Essa avaliação, ela é muito importante. Porque imagina se não se exerce bem a autoridade,
Deus vai cobrar um dia. Deus irá cobrar. E olha que aqui no Brasil, nós vemos determinadas autoridades por aí que são arrogantes, que se acham os donos do mundo e que estão oprimindo as pessoas. E as pessoas não têm a quem recorrer, mas eu tenho pena dessas pessoas, porque um dia terão que prestar contas a Deus, porque não exerceram a autoridade como o próprio Senhor Jesus exerceu. Não quiseram servir, mas colocaram fardos pesados que as pessoas nem conseguem carregar. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.